durante essa aula você vai aprender os principais métodos de separação de misturas heterogêneas. Existem vários tipos de processos para separar misturas, mas podem ser reunidas em dois grupos de acordo com o tipo de mistura. E hoje nós vamos tratar justamente dos tipos de separação das misturas heterogêneas. Então aqui nós temos os principais tipos de separação de misturas heterogêneas ou métodos de separação de misturas heterogêneas. Dentro desses nós vamos ter aqui a catação. Catação, que é um processo que vai separar, que vai fazer a separação de misturas bem simples. É o que nós fazemos quando nós vamos catar o feijão, escolher o feijão, tirar aquelas pedrinhas, os galinhos, a sujeirinha que vem dentro do feijão que nós vamos cozinhar. Então esse é um método bem simples que não precisa, de materiais sofisticados para fazer. Apenas ter uma boa visão e saber o que você quer separar. Você vai fazer essa separação aí usando a sua própria mão, seus dedos ou alguns equipamentos simples como uma pinça para você retirar os materiais do meio da mistura. O outro processo de separação de mistura heterogênea é a filtração. A filtração também é um processo bem comum, bem simples e utilizado no nosso dia a dia, em nossas casas. E esse processo vai fazer a separação de compostos, que vão estar aí no estado sólido e um outro composto que vai estar no estado líquido. É o que nós fazemos, por exemplo, com a filtração do café. Para você passar aquele café gostoso na sua casa, você vai misturar a água quente ao pó do café. Porém, você não vai beber esse pó do café. Então você vai fazer o quê? Vai passar essa mistura heterogênea através do filtro, fazendo então a filtração, retendo ali no filtro as partículas do pó do café e passando apenas a água com as substâncias que vão estar ali, as substâncias que foram retiradas do processo ali de coar o café. Então, filtração é um processo bem simples e bem comum. Nós podemos fazer isso também com a água suja, por exemplo, filtrar a água suja. A água passa através do filtro, de uma vela do filtro, e as impurezas ficam para trás e a água atravessa. Nós podemos também fazer a filtração, e ocorre a filtração no nosso ar-condicionado. Nosso ar-condicionado, o ar sujo vai passar através de uma telinha onde as partículas de poeira suspensas no ar vão ficar retidas, e esse ar limpo então entrando em contato ali com a serpentina do ar, sendo resfriado. Então, filtração também está dentro da nossa casa, nos nossos automóveis também com ar condicionado, nos motores, os motores a combustão interna precisam do ar entrar, e esse ar tem que estar bem limpo, e vai ser utilizado filtros para limpar o ar, deixar apenas o ar limpo entrar dentro do motor. Um outro tipo de separação é a levitação. A levitação vai fazer a extração, por exemplo, do ouro aí nos garimpos, e vai usar a levitação para separar o ouro da terra. Nesse processo nós temos uma mistura então de terra com grãos ou pepitas de ouro, e fazendo essa levitação nós separamos o produto ali, a substância, o ouro. E um outro processo bem comum também é a peneiração, que é um processo comum no nosso cotidiano, onde nós podemos peneirar, por exemplo, a poeira, peneirar a areia, passar a areia por uma peneira, retirando os grânulos maiores, as pedras maiores, deixando apenas a areia daquele tipo que eu quero utilizar na minha construção ou no que eu for construir utilizando areia. Então, nós podemos fazer esse tipo e fazemos esse processo no dia a dia, tá? Nas colheitas de café, de arroz, também na agricultura, usa-se bastante a peneiração para separar os grãos aí das folhas que são colhidas durante o processo da colheita.
Então é feita uma limpeza, geralmente hoje dentro das próprias máquinas, as colheitadeiras, os grãos misturados com folhas e pequenos grãos vão passar por um processo de peneiração, tá? Fazendo aí essa limpeza. Outros tipos de separação de misturas heterogêneas são aqui no caso mais 4, né? Nós temos aqui a decantação. A decantação é um processo que acontece quando um dos componentes vai ser mais denso do que o outro. É o que acontece aí, por exemplo, com o suco do caju. Se você misturar aí uma polpa de caju na água e deixar esse copo parado durante algum tempo, você vai ver que a polpa do caju vai toda para o fundo do copo, ficando separado. Então ocorreu um processo de decantação, justamente porque a densidade ali da polpa do caju é um pouco maior do que a densidade da água, por isso ele vai para baixo. Um outro processo de separação de misturas heterogêneas é a flotação. A flotação já é um processo difícil de ser observado na natureza e ele é muito utilizado aí nas estações de tratamento de água, para fazer o tratamento da água, onde as impurezas que vão estar contidas na água ali dissolvida, elas vão ser aglutinadas, juntadas em pequenos flocos que vão ficar flutuando ali sobre a água e depois vão ser retirados dessa água depois desse processo. Geralmente nós vamos usar substâncias químicas, adicionar substâncias químicas na água para fazer o tratamento da água e fazer a flotação. Um outro tipo de processo bem legal e bem interessante é a magnetização. A magnetização vai fazer a separação de materiais que vão interagir com ímãs, materiais ferrosos, tá? Que vão interagir com ímã e vão ser separados aí de substâncias da terra, por exemplo, e é um método bastante utilizado também para separar materiais ferrosos aí nos locais que fazem aí a reciclagem de materiais do lixo, que vão ser levados todos misturados. E aí, se eu quero separar, por exemplo, um material que tem ferro do alumínio, eu uso um grande ímã e eu acabo separando as partes que são ferromagnéticas, que contêm metais como o ferro, o aço, por exemplo, que vão ser atraídos, e com isso eu consigo separar então todo o material ferromagnético aí de uma grande quantidade, por exemplo, de latinhas que eu tenho no local. As latinhas, deixando apenas as latinhas de alumínio, que, por exemplo, não são atraídas pelo ímã. E um outro processo é a ventilação. A ventilação também é um tipo de separação que vai usar o vento aí para separar os compostos. É o que acontece também nas colheitadeiras. Então vai ter ali o arroz, por exemplo, sendo colhido, cheio de folhinhas, cheio de folhas, de partículas menos densas do que os grãos, e eles passam por uma peneira onde é ventilado, passa um vento passando e empurrando para longe desse material, longe do arroz, as folhas que foram colhidas junto. Então essa ventilação ajuda muito a fazer a separação. Quando você usa uma peneira, por exemplo, para separar o café da folha do café, você está usando na verdade dois processos: a peneiração, que você está usando uma peneira, mas o que vai fazer a limpeza ali mesmo, quando você joga o café para cima e ele cai sobre a peneira, ele vai cair primeiro do que as folhas, e aí você consegue separar através dessa ventilação ali, dessa mistura heterogênea de café, grãos de café com as folhas do café. Vamos falar um pouquinho sobre a catação. A catação é um processo de separação de misturas bem simples, que se resume no ato de separar aí os componentes da mistura, pegando esses componentes com as mãos ou alguns equipamentos como uma pinça. Então aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa separando, catando aqui as pedrinhas que vem dentro do saquinho de feijão, para você não quebrar seu dente na hora que for comer. Aqui nesse outro caso, o pessoal fazendo a catação aí numa usina de reciclagem, para fazer a reciclagem, separando o material que veio ali para ser reciclado. Então, para separar aqui esses feijões,
né, os feijões bons, os feijões ruins ou as pedrinhas que vieram junto com o feijão, nós vamos fazer esse processo de catação, onde nós vamos fazer essa separação utilizando as nossas próprias mãos aí como ferramenta para separar. Então esse é o processo da catação, que é um tipo de separação de misturas heterogêneas. Um outro método é a decantação. A decantação é um processo que acontece quando um dos componentes é mais denso do que o outro e afunda. É um processo natural e facilmente observado, por exemplo, aí nos rios, onde a areia e a terra descem aí pelo leito do rio. No suco de caju, como eu disse no começo, no comecinho do vídeo falando sobre o suco de caju, no suco de caju a polpa vai profundo, vai afundar profundo do copo, porque ela é mais densa do que a água. Então esse processo pode ser usado aí para retirar as impurezas da água no tratamento da água na estação de tratamento de água e esgoto. Beleza? Muito legal esse processo, muito útil no nosso dia a dia. Se você usa a sua água da torneira chega através dos canos na rua, essa água com certeza ela passou por um processo de decantação lá numa estação de tratamento de água ou até mesmo numa estação de tratamento de esgoto, onde eu consigo separar o que não é limpo, a sujeira, da água, deixando a água limpa em condições de uso. Um outro processo é a filtração. A filtração também é um processo de separação aí que vai separar um composto que está no estado sólido de um outro composto que seja ou esteja no estado líquido. E essa separação vai ocorrer através de um filtro, daí o nome filtração. Quando se faz o café, por exemplo, normalmente coloca-se o pó de café no filtro ou no coador e passa a água quente. Do outro lado sai aí o café sem nenhum pedacinho de pó de café. No processo de tratamento de água também é usado esse processo de separação de mistura, a filtração. Na flotação, os componentes são separados quando é adicionado uma outra substância que faz um dos componentes flutuar e o outro ficar no fundo. Para a separação de pedaços de cortiça, que é ali da rolha ou de uma serragem, da areia, basta colocar água. A cortiça vai flutuar e a areia vai ficar na parte do fundo do recipiente. Com isso, ocorreu então a flotação. Ocorreu a separação desse material da serragem aqui, que é menos densa do que a areia, que ficou flutuando aqui sobre a água. Bem legal esse processo, né? Difícil de se ver no dia a dia, mas também usado aí na estação de tratamento de água. A magnetização ou separação magnética vai separar alguns materiais que têm a interação com ímãs. Por exemplo, para identificar se uma moeda ela é falsificada com alumínio, usa-se um ímã. Quando o ímã se aproxima do alumínio, ele não vai atrair esse alumínio, porque o alumínio não é ferro magnético. Já as moedas verdadeiras, elas têm aço em sua composição e níquel também em sua composição, e tanto o aço quanto o níquel são ferromagnéticos e vão ser atraídas aí através do ímã. Aqui no caso dessa foto tem uma mistura de clips que contém metais de aço e ferro numa outra mistura contendo algum tipo de areia, e basta eu aproximar o ímã que vai atrair todos os materiais que contém aqui ferro ou níquel através da magnetização, através do ímã, do campo magnético do ímã. Então essa é a magnetização. Já a levitação vai acontecer principalmente nos locais de garimpo, onde a extração de ouro acontece. Então a extração de ouro nos garimpos vai ocorrer para fazer a separação do ouro da terra. Então os garimpeiros usam aí as bateias, que são um tipo, de prato bem largo, onde eles colocam aí a terra contendo ouro, uma mistura, contendo terra e ouro, e vão adicionando
água para tirar a terra, sobrando apenas o ouro que vai ficar no fundo da bateia, porque o ouro vai ser mais denso, um pouquinho mais denso do que a terra, por isso que ele vai ficar no fundo. Então isso é o que nós chamamos aí de levitação. E a peneiração é um processo muito comum no nosso cotidiano, principalmente na cozinha, né? As pessoas usam bastante aí para separar algumas substâncias como a farinha de trigo, peneirar a farinha de trigo para retirar pequenas impurezas, pequenas cascas que sobram ali no processo de produção da farinha. Nós usamos também a peneiração aí na construção civil para separar a areia das pedras. Então, a peneiração é um tipo bem comum utilizado tanto na cozinha quanto na construção civil. E também é usado aí para produção aí de flocos mais finos da goma de tapioca, que é o caso dessa foto. Então passa-se a goma de tapioca formando pequenos grânulos aqui, separando eles em pequenos grânulos, que vai facilitar a produção da tapioca. Então provavelmente sua mãe já usa e usa constantemente tipos de separação de misturas heterogêneas aí na sua casa. A ventilação é um tipo de separação de mistura que usa o vento para separar os compostos da mistura. A limpeza aí de cereais como arroz vai ser feita com a ventilação, usando um vento forte para tirar as cascas. Mas esse vento é forte apenas para tirar as cascas ou a palha, mas não é forte o suficiente para arrastar os grãos de arroz junto. Com isso, nós ventilamos então e conseguimos separar os grãos de arroz da palha e das folhas do arroz durante o processo de colheita. Então essa foi a nossa aula sobre separação de misturas heterogêneas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e de comentar o que você aprendeu sobre esses métodos de separação de mistura. E compartilhe com seus amigos, com seus colegas que estão estudando para a prova também, que esse vídeo pode ajudá-los bastante a fazer a sua revisão e a tirar uma boa nota da prova. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.